Oi, Léo. Tudo bem? Tudo ótimo, você me escuta bem? Escuto super bem. Então Você tá é bom. profissional, você é profissional de live e palestra, né? Não tem erro. Uma profissional que está de licença maternidade, então eu estou meio que enferrujada esses últimos 2 meses e meio. Eu sei, mas que bom. Obrigado primeiro por ter aceitado o convite. Acho que a gente tem um bate-papo super legal. Eu tô com medo de uma hora ser pouco em tantos assuntos que a gente tem em comum para falar, em tecnologia, em desenvolvimento humano. Eu estudei bastante, muito material seu, e eu falei, puxa, eu não sei nem como que a gente faz por capítulo tudo isso, né? Mas primeiro, eu queria falar que, na verdade, eu conheci a Lígia porque, pô, muita gente no mercado de tecnologia já tinha falado de mim sobre ela, sobre a Voicers, né? E sobre todo o trabalho que você faz. E a gente tem muitos amigos em comum, né? E a Ana Palu, que é uma amiga nossa, que faz os infográficos aqui do Talks, né? Eu não Ela falou, sabia disso, Léo, você que não era sabia? ela. Você só sabia que tinha Não, falado com o Pierre, sim, 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 que né? são amigos, a gente tem vários amigos muito queridos em comum, mas eu não sabia que era a Palu que fazia a parte toda de infográfico, É, enfim, daqui. e aí ela falou, não, fala com ela, acho que vocês têm tudo a ver para bater um papo e tal, né? E daí ela pôs a gente em contato, falei, puxa, vamos bater um papo e vai ser super legal. Mas, Lígia, primeiro, eu acho que a gente podia começar, antes da gente entrar na história, né? Acho que a gente podia começar falando sobre uma reflexão sobre o próprio título, né? Do nosso Hum, episódio do podcast, da live, né? Porque a ideia foi falar sobre a Black Mirror, né? O contraponto sobre um futuro distópico que a tecnologia, aliado ao comportamento humano, né, trouxe. Isso a gente vê na Netflix. Só que depois, acho que veio um aprendizado para a gente, né, de que a gente quis fazer um contraponto ao Black Mirror, e teve duas questões. Acho que uma questão tem gente que não conhece o Black Mirror. E a segunda questão quando a gente foi falar do contraponto ao Black Mirror, a gente falou em White Mirror, né? E isso é um assunto delicado, né? A gente sabe que a intenção, e o Black Mirror é a tela preta do celular e o vício, né, que a gente tem do dispositivo e da conectividade, né? E a gente quis fazer esse contraponto, só que a gente não pensou na sensibilidade de como a gente abordou o título, né? Queria que você falasse sobre também. isso mesmo, Léo. Eu acho que todas as vezes que a gente recebe feedback lá na plataforma do Voice sobre o uso cauteloso e respeitoso das palavras, dos convites, enfim, das coisas que a gente faz, a gente para refletir antes de sair tomando uma decisão de mudar, de fazer ou de acontecer. E esse não foi diferente. A gente postou lá via plataforma e nós recebemos um feedback muito carinhoso, muito respeitoso, de falando, olha, Lídia, eu não sei exatamente se essa foi a intenção, né? Eu tenho certeza que foi, né? O white de contrapor realmente a tela escura, a tela preta do celular, e aí seria uma tela clara, né? Mas em tempos de, enfim, de tantas polêmicas, de toda essa parte étnica da coisa toda, ela falou assim, você pode estar tendo uma carga dizendo que a parte da cor, né, black, é o ruim, ou aquilo que você está combatendo, e para combater isso você traz a cor ou o pressuposto white como se fosse algo melhor do que o outro. A gente sabe que a intenção não era essa, e ela também falou isso, mas o fato é que sim, né? Que o contraponto do que a gente usou para o black foi o white, e a gente poderia ter feito coisas como você colocou, de human mirror, de better mirror, mas o fato foi que a gente usou o white mirror, e eu acho que tem uma carga, sim, grande de, talvez, um preconceito mais estrutural, que fez a gente rever essa história enfim, e trazer um possível novo nome para o nosso episódio que vai ficar lá no canal, entendeu? Eu acho que é um pouco Sim, disso. sim, eu respeito super, é um aprendizado, eu agradeço até o feedback, eu acho que é uma super reflexão e a gente está nesse processo aí de aprendizado. Lígia, eu queria que primeiro você falasse como é que começou essa paixão por tecnologia, né? Como foi seu primeiro contato com tecnologia, antes até de vida profissional e tudo mais? Bom, eu gosto de dizer que as coisas aconteceram meio que concomitantes, as minhas grandes paixões, né? Ela tem a ver com mais ou menos a idade de 15 anos. Eu ganho meu primeiro computador, e esse primeiro computador vem com toda aquela, né, aquela magia de você poder acessar coisas distantes da sala da sua casa. Eu lembro que a primeira foto que a gente, o primeiro lugar, a primeira foto, né, porque era em foto que a gente visitava os lugares,
A gente entrou no Mirror, nessa parte toda no Louvre, na verdade, dentro da sala da nossa casa. E a foto da Mona Lisa levou quase a noite inteira para baixar. E esse foi o meu primeiro contato, mas eu sempre fui aquela curiosa, o videocassete, enfim, os botõezinhos das televisões antigas, eu sempre fui a pessoa que teve esse contato em casa. Juntamente, concomitante, vem toda essa parte que eu brinco de tecnologia, esse lado mais metafísico, mais humano, mais educacional, que me levou ao redor do planeta a enxergar coisas que talvez as pessoas não estejam falando no dia a dia. Eu sei que hoje tecnologia você está, mas talvez tecnologia do passado você não está. E ao mesmo verão que eu ganhei o computador, caiu no meu colo um livro que chamava Eram os Deuses Astronautas. Do Eric von Däniken. Exato. Esse livro mostrava todas as tecnologias antigas. Ele pressupunha que os deuses do passado não eram deuses, eram astronautas, eles trouxeram tecnologias avançadas. E para isso, estavam lá nas pirâmides, desde a do Egito, aqui da América Latina, e lugares super de civilização já desaparecida. Eu viajei o planeta inteiro. Então, para cada lugar que eu fui na minha carreira tecnológica, já pelas corporações que eu trabalhei, eu estava lá no centro do futurismo, nos laboratórios, eu dava um jeito de, no final de semana, perceber se tinha algum sítio arqueológico por perto, e assim eu cobri boa parte deles. Acho que eu devo ter coberto 80% dos principais no planeta. E eu acho que faz muito aquilo que eu acredito, né? Essa junção do passado com o futuro de uma forma educacional. A gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente falar até de desenvolvimento humano como um vetor importante para trabalhar com tecnologia, mas aí eu queria que você falasse antes, um resumo, como é que foram essas suas passagens profissionais, né, que te levaram a chegar no Voicers, né? Eu vi que você teve uma carreira super extensa na IBM, né, trabalhou com cibersegurança, né, porque quem vê a Lígia hoje no Voicers, né, pode falar, puxa, então ela fala sobre futurismo, sobre tendência, inovação, assim, tem muita gente falando sobre esses temas, né, mas você tem uma extensa carreira trabalhando com tecnologia pesada, né, então fala um pouco sobre isso. Bom, eu acho que segue o caminho aí do ideologismo, né? Eu sempre fui uma jovem assim, com idealismo muito grande, e eu queria muito, antes de seguir a carreira tecnológica, eu queria fazer coisas que fizessem sentido para mim. A primeira grande paixão foi eu queria seguir a carreira política. Eu queria trabalhar na administração pública, cheguei até a fazer alguns movimentos de movimento estudantil na época da faculdade. E aí vi que ia ter que ter muita base forte e sólida para uma menina tão idealista poder vencer nesse mundo político de política pública. Aquelas coisas que a vida te decide, ao invés de você decidir. Eu tinha passado por uma situação muito, enfim, decepcionante dentro da Alesp, né, numa possibilidade de trabalho. E acabei falando, bom, acho que essa carreira pública não é para mim. Nessa hora o telefone toca. E eu lembro que eu estava vendo a Alesp, é muito próxima da IBM, né? Então, coisa de quarteirões, dá para ver das janelas da Alesp o prédio da IBM. O telefone toca. Eu tinha passado num dos processos seletivos para estagiária na época. E aí começa a minha carreira dentro da tecnologia, mas eu já tinha na faculdade selecionado só algumas áreas de estágio que fazia sentido para mim. Era a área de care, a área de cuidados, a área de tecnologia, a área de educação. Outras áreas e outras indústrias, eu não faria sentido eu colocar 8, 10 horas do meu dia para poder atuar, porque não tinha a ver com a minha missão, né, com aquilo que eu achava que era a proposta do meu coração. Bom, começou a carreira lá, eu achei então que eu poderia setar o meu idealismo e falar, bom, você é uma grande executiva tem espaço de fala no mercado, eu vou poder trazer toda essa parte humana que eu acho importante junto com a tecnológica. E foram 12 anos, né, até chegar às carreiras, aos pontos mais de comando, né, de head dentro da corporação. E a jornada foi interessante, porque à medida que eu fui tendo a possibilidade de entender que executivo executa, e muitas vezes, né, fica vivendo aquela camada bastante grande de coisas todos os dias, eu fui entendendo que era mais do que um idealismo, era uma ferramenta muito potente mesmo para você poder utilizar e verbalizar aquelas posições. Eu acho que foi aí que começou a nascer a minha vontade de juntar tudo aquilo que era a educação, né? Eu dava aulas em faculdades em paralelo, com uma posição executiva, com a possibilidade de exercitar outras coisas. Mas dentro da IBM eu passei como líder de advertising do Brasil. Eu morei no headquarter lá em Nova York, né, como desenvolvimento de carreira dentro da área de propaganda. Eu voltei e assumi a área de cloud para marketing na América Latina, abrindo a unidade aqui no Brasil, enfim, na América Latina toda, mas com foco aqui no Brasil grande.
E a minha última movimentação lá foi uma posição em cibersegurança, também em marketing, como head de marketing para a Latam. Então, acho que eu aprendi muito sobre regionalismo, sobre liderança, sobre execução, sobre criação e sobre o impacto dessas posições na sociedade que a gente está inserido. E é muito curioso que essas últimas passagens em cargos de liderança foram com tecnologias emergentes, não é? Que estavam nessa curva, né, de adoção em escala, não é? E que viraram hoje, por exemplo, cloud, né? Hoje, basicamente, é a infraestrutura do SaaS, dos dados e por aí vai, né? Sim. E cibersegurança é o tema hoje, né? Quando a gente fala de segurança da informação, de dados, de compliance e tudo mais, né? E daí, como foi esse clique, Lígia, de você, tendo vivido essa carreira carreira de tecnologia e educação, onde foi o clique de falar, puxa, eu vou ter o meu negócio, né? Eu vou fundar a Voicers, eu vou seguir o meu propósito, enfim, como foi esse chamado que eu vejo em outros cenários, eu vejo muita gente com essas carreiras no cargo executivo, talvez na nossa geração, não vou falar de idade aqui, mas fazendo essas transições, né? De ter chegado num ponto e de conectar com o propósito e virar chave. E você virou a chave em tecnologia, né? Mas essa tecnologia encontrando com o desenvolvimento humano. Então, eu queria que você falasse como foi esse chamado, essa virada. Tem um desconforto, uma certa, né, apreensão no coração. O efeito do tal Black Mirror que a gente está falando aqui tanto hoje, era sempre que tinha o melhor da tecnologia sendo colocado nas mídias, nos vídeos, Hollywood, enfim, todos os filmes que a gente assiste. É sempre uma dicotomia de o melhor da tecnologia, que eu via que era possível, eu tinha muito acesso nos laboratórios ao redor do mundo, sempre com o pior do humano. Era aquele humano que tinha um emocional totalmente destruído, então era a raça humana depois de uma hecatombe nuclear, entendeu? E aí colocava aquela tecnologia, todos eles, o único vídeo, o único filme, a única narrativa que, para mim, coloca a tecnologia como base de exponencial da raça humana, daquela raça humana, é o Wakanda, do Pantera Negra, que é a base de uma sociedade super desenvolvida, eles terem uma tecnologia de ponta ali, enfim, ter encontrado uma potencial tecnologia. Mas todo o resto é essa dicotomia, melhor a tecnologia que o pior do humano. Era realmente desconforto no meu coração, porque a tecnologia é neutra, Léo. Ela tanto pode ser a maior liberdade e conexão da raça humana, como a maior escravidão e controle ever, né? De tudo aquilo que a gente já imaginou de escravidão. O que eu via na minha carreira? Todas as vezes que eu vi uma pessoa super humana, que ela já tinha entendido que o trabalho dela ali, sendo a pessoa que estava desenvolvendo uma inteligência artificial, no caso da IBM, o Watson, estava ensinando o Watson a falar, eu fui muito amiga do alemão que estava desenvolvendo a linguagem dentro do Watson, ensinando coisas para ele de linguística, e era um ser humano incrível, entendeu? Então eu olhava para aquilo e falava, cara, por que as pessoas têm tanto medo se as pessoas mais próximas que eu conheço de tecnologia super de ponta são pessoas também muito especiais, que já entenderam a sua missão como agregadores sociais, entendeu? Por outro lado, eu também via nesses ambientes aquelas pessoas que eu falava, meu Deus, acho que se ela assumir essa posição de, sei lá, líder dessa grande tecnologia mundialmente, meu coração vai ficar apreensivo, porque ela é extremamente egóica, é um ser humano que ainda precisa trabalhar suas verdades humanas mais humanas. Então, dessa dicotomia, nasce o Voice. Porque era a minha resposta, de alguma forma, para aquele meu próprio medo do coração, aquele propósito que eu queria trazer para fora, ele tinha um certo cuidado. Então, nada mais é do que eu poder colocar à disposição das pessoas, do mercado, as vozes que me inspiraram. Então, ali, o que a gente traz não é só uma pessoa que sabe muito de uma tecnologia, ou desenvolve muito algo digital, futurista, de nova economia. A pessoa precisa ter a sua humanidade já setada no lugar certo. É aquele que serve a um propósito maior. E aí, isso é o Voice. Ele nasce, ainda em paralelo à minha carreira executiva na época, e ele cresce o suficiente para eu poder fazer as migrações. Mas isso não quer dizer que, de repente, em algum futuro próximo ou não, eu receba um convite de novo para voltar para as corporações e poder fazer liderança de novo, né, desse lugar potente humano, unindo as duas coisas. Acho que então, quer dizer, você não está afirmando categoricamente que é linear, né? Então, foi de carreira executiva para Voicers e daí para transcender e se iluminar, por exemplo, né? Ele não tá. Você cogita, né, essa ressignificação até possivelmente no mundo corporativo, se for o caso, não que você esteja afirmando, né?
Até porque isso vem, Lígia, numa questão que eu queria te perguntar, porque assim, né, eu trabalho com algumas empresas multinacionais através da minha agência digital, né, e obviamente o tema e o chavão é a transformação digital, né, e ele é muito falado e pouco bem sucedido, né, porque a transformação digital ela não tem a ver com tecnologia, né, ela tem a ver com transformação de cultura e de pessoas, não é? Para daí capacitar a tecnologia a exercer seu potencial. É exatamente o contrário, né? Eu queria de ouvir um pouco o que você tem visto sobre isso, né, nos seus contatos aí corporativos, seja consultoria ou através do Voicers, como você interpreta isso? Porque isso tem um pouco a ver com essa transformação, eventualmente você pode voltar, né? Do Voicers a gente capitania muito uma metodologia que nós trabalhamos faz quase 2 anos, que chama Mapa de Migração para Soft Economy. E por Soft Economy a gente entende o conjunto de todas as novas economias juntas. Então a gente está muito exposto hoje a dois camadas de nova economia, que é a economia digital e a economia criativa. Uma muito exposta agora esse ano, principalmente por conta da pandemia, e a outra como resposta à necessidade dessa exposição. Só que tem outras novas economias já entre nós, em bolhas menores, por exemplo, a economia circular, que é uma economia do compartilhar, a economia do cuidado, a economia da confiança, a economia do acesso. O acesso não é só os 30 dias grátis que os softwares estão dando para a gente, ou as plataformas estão dando para a gente. É você realmente poder dar acesso ao seu melhor e receber o melhor do outro. Então, desse lugar, o que eu costumo dizer é que a economia não nasce antes de um comportamento de uma certa quantidade de pessoas na sociedade. Então, para a gente ter economia digital, um grupo começou a ser digital. Para você ter economia do acesso, um grupo está dando acesso aos seus trabalhos, aos seus negócios de uma forma diferenciada. Então, a primeira característica se instala nas pessoas, e aí o grupo dessas pessoas meio que celebra o início de uma nova fase da economia. E eu acho que a gente vem puxando uma a outra, né? No Voice a gente costuma colocar como um funil, mas na verdade não é um funil, são blocos mesmo, são ecossistemas interligados que no final eles vão ser potencializados por tecnologia que está vindo. Um blockchain, ele é uma economia que vai ter muito a base da confiança da futura sociedade, né? Porque ele vai deixar tudo muito transparente, etc. e tal. Mas a gente não ensina confiança, a tecnologia não ensina confiança para as pessoas. As pessoas se tornam altamente confiáveis e a tecnologia amadurece por conta disso. Então, essa dança entre we design things and things design us back é o que eu acredito muito nesse processo, sabe? A gente realmente desenvolve coisas e as coisas nos desenvolvem de volta. E é uma dança. Então, se eu tivesse que dizer para você, esse ano eu fiquei muito impactada por aquilo que a gente acreditava que ia acontecer nos próximos 5 anos, do ponto de vista da economia digital, e as pessoas em massa foram aprendendo que não, dá para fazer, entendeu? E por hábito não fazia, por medo não fazia, né? Desde as reuniões, das vendas remotas, enfim, dos marketplaces que as pessoas migraram, até mesmo suas novas rotinas de trabalho. E eu acho que tudo isso ele vem, né? Quando a gente estuda aquela curva de adoção de novas tecnologias, né? De innovators, early adopters, né? Enfim, early majority, essas coisas todas, né? Isso tudo ele acelerou pelo contexto, não é? E aí quando você fala de que uma coisa tem que andar com a outra, o que me parece é que se a cultura de adoção ela não começa a ter uma massa crítica em uma escala, uma tecnologia não vinga. Então, quando a gente fala, né, de muitos modelos econômicos empoderados por tecnologia, ela acompanha a transformação da cultura das pessoas, né? E daí me parece muito que essa questão dos digital natives, né? Ele puxa muito isso e acelera o processo, né? Eu acho que um pouco esse é o meu entendimento quando eu vejo agora. O que eu vejo também é o status. Eu estava falando muito dessa questão de transformação digital. Eu vejo muito essa questão do status quo do modelo de negócio de uma empresa tradicional, industrial, ou, né, que tem que manter seu status quo do modelo operacional, organograma piramidal, prestação de contas com os acionistas, né, o modelo dos quarters, né, e você passa um mês do quarter, você só está prestando conta interna, né, e não para o seu consumidor, né, enfim. Você criar inovação nesse ambiente é muito difícil, né, e eu não sei se você tem se envolvido um pouco nesse contexto como uma pessoa que pode ter a receita de bolo de fazer isso acontecer, porque eu não consigo tangenciar isso num modelo, num framework, num método, assim, sabe?
Dentro dessa metodologia que a gente está trabalhando hoje no mercado, a gente diz que a migração para a soft economy, ela vem de um lugar histórico que a gente teoricamente chama de hard economy, né? Que é a economia clássica, aquela que você acabou de descrever. É cheia de processos muito duros, essa situação muito pesada no dia a dia, né? Onde você acaba perdendo a possibilidade do ambiente criativo, seja porque tem muita pressão, tem muito medo, e nesse tipo de ambiente ninguém vai ser criativo, porque está todo mundo em modo sobrevivência. Não, Lisa, a gente não está em modo sobrevivência, a gente não está com medo, mas é muito grande a minha indústria, a minha empresa, e aí leva boa parte do meu dia os trabalhos burocráticos, os processos burocráticos, também não é ambiente de inovação. Então, a primeira coisa que eu acredito que o futuro vai trazer é empresas muito mais com plataformas e ecossistemas do que empresas como algo tão fechado, né? Eu tenho amigos que estão falando uma coisa que vem me chamando bastante atenção, que é que, na verdade, as empresas do futuro vão ser muito lugares de desenvolvimento daqueles seres humanos que vão estar ali. Então, vamos supor que a missão da sua empresa seja progresso tecnológico, né? Ou progresso através da tecnologia. Todo mundo que sentir na sua proposta, na sua missão, enfim, dentro do coração mesmo, porque eu acho que tem muito a ver com o coração no futuro, sabe? Aquilo que te faz feliz demais, recebendo ou não. Provavelmente sua profissão vai estar muito conectada a esse lugar seu. Você vai falar, bom, o meu também é propósito, é desenvolvimento através da tecnologia, progresso através da tecnologia. Então, eu vou encontrar essas empresas, plataformas, para que eu possa entregar o meu talento, né, que vai ser muito mais potente esse talento baseado naquilo que eu gosto muito de fazer, e aquele ecossistema vai me retroalimentar e vai me fazer desenvolver ainda mais naquilo que eu sou, né, naquilo que eu gosto de desenvolver. E provavelmente não vai ser só uma característica, porque a gente tem muitas características dentro da gente que são talentos, que você tem felicidade em fazer. E desse lugar, eu acho que vai ficar claro que não tem como competir com esse tipo de nova organização empresarial, a tal das empresas que ficam hoje no que a gente chama de hard economy. É muito duro viver nesse modelo fabril, num mundo tão potente, tão rápido e tão cheio de nuances, né, complexas. Isso funcionava quando o mundo era caixinha, descia pelas caixinhas e tudo era lento. Não funciona mais. Exato. Não é que não prestou, ou não era bom, ou nunca foi bom. Foi bom, foi ótimo por um tempo. Não é mais resposta. Eu acho que é isso. Uhum. E aí, quando a gente vê, né, por exemplo, a gente está falando muito de contexto, essa aceleração que a pandemia colocou uma lupa, né, e colocou um turbo em tudo isso, né, quando eu dou algumas palestras, né, eu abro um dos primeiros slides, eu mostro duas coisas. Uma coisa é visão do futuro. Em 1989, o primeiro slide é o Marty McFly, de Volta para o Futuro, quando ele vai para o futuro e ele olha como é o futuro. Então ele olha para o futuro, ele vê o jornal de papel sendo vendido em vending machine, né? Os carros voando e se abastecendo em combustível normal em postos suspensos, né? Então ele só transpõe uma realidade que se olhava nos anos 80 e falava, como que é isso exponencial, né? Mantendo o mesmo modelo. Daí quando a gente vê agora, por exemplo, em Black Mirror, e a gente olha o futuro, aí é meu segundo slide. Então, só que agora, quando a gente olha o futuro, a gente vê o Black Mirror, que a gente consegue entender para onde a tecnologia está indo, só que a gente vê o comportamento humano influenciando na tecnologia e indo para o lado ruim, não é? E a gente se conecta muito e se identifica muito e dá uma reflexão e dá um medo sobre isso. Mas por que eu estou fazendo esse preâmbulo, né? Porque tem um outro ponto que é o Martin Drising, né, o criador do Netscape, o primeiro navegador visual, né, o primeiro browser, né, e é investidor agora, ele falou em 2011, software is eating the world, né? Então, tudo está virando software, né? E daí, quando a gente fala em tempos de eleição, em tempos de Covid, tensões sociais, polarização, né? Tudo ele é empoderado por tecnologia, por conectividade, por rede social, né? E aí a gente começa a ver que um pouco disso do Black Mirror, que é a questão do comportamento, ele vem à tona, né? Como que você vê isso, Lígia? Porque se o desenvolvimento humano é chave, né? A gente vê que a gente está muito... A tecnologia está andando mais rápido que o desenvolvimento do ser humano, né? Você tem vários pontos dentro dessa reflexão. Deixa eu pegar do começo e você vai me ajudando caso eu perca algum fio da meada, porque eu acho que é boa essa reflexão toda que você trouxe. Primeiro, o ser humano tem só essa capacidade mesmo que você colocou na alegoria do McFly, que é fazer exercício de presente estendido. Você pega o que você tem hoje, exponencia, bota a tecnologia e fala, olha, o futuro vai ser isso, tá? Geralmente tem o protagonismo humano, só o protagonismo de máquina. E aí eu gosto de fazer a provocação, né? O futuro do mundo ou o mundo do futuro, né? O futuro do trabalho ou o trabalho do futuro?
Quando você faz só o futuro de algo, é você botar a tecnologia ali, ela vai ser a protagonista, você faz presente estendido, exponencia, aquilo vai ser o futuro que você está achando que vai acontecer. O que mostrou para a gente nos últimos 10 anos, onde todas essas tecnologias, inovações e novas, enfim, formas de empresa acontecer, foi que não. A hora que o ser humano começa a utilizar em massa aquela tecnologia de ponta tão disruptiva, coisas começam a acontecer. Quando é que a gente imaginou que você iria ganhar dinheiro com um carro, o seu carro numa plataforma, sendo motorista de alguém por um tempo determinado que você achar que vale no seu dia? Quando você achou que alguém ia ganhar dinheiro com stories do Instagram, sendo que você nem sabia que o Instagram ia existir, entendeu? Então, eu acho que quando você pega essas tecnologias e começa a usá-las, é onde a gente cria esse futuro, né? O trabalho do futuro vai ser aquilo que a gente vai criar a partir do uso dessa tecnologia massificada. Isso dito, a gente vai ter aquele sim que vai desenvolver tecnologia, o seu próprio cargo vai ter a tecnologia te ajudando a ser melhor daquilo que você faz hoje, mas também vai ter uma pancada de coisas que você nem imagina. Tanto que os dados que falam, olha, o que as crianças estão estudando hoje, 60% do que, enfim, do que elas estão vendo hoje não vai ser usado para lugar nenhum, porque 60% dos trabalhos não foram criados ainda, né? E eu acho que é desse lugar que a gente tem que olhar as visões de futuro, os cenários futuros, né, sobre o futuro mesmo. Bom, com isso dito, eu acho que tem o outro lado, que é, atualmente a gente está no meio dessa transição, eu acho que ainda tem mais 2 décadas, a gente passou aí 1,5 décadas, 2. Eu concordo exatamente com isso. Olhando de fora é como se fosse aqueles 50 anos, né, da industrialização, surgimento do automóvel, né, petróleo e por aí vai, né? Exato. Então, assim, a gente tem de 2000 até agora 20 anos, eu acho que vai mais 20 para tecnologias como inteligência artificial, realidade imersiva, blockchain, internet das coisas, elas ficarem todas muito maduras, todo mundo usando e elas sendo utilizadas em conjunto, não em separado, como a gente vê hoje. Então, desse lugar, a gente está no meio do caminho. Esse meio do caminho traz todas essas reflexões, como você trouxe, o dilema das redes, a situação da Cambridge Analytica nas últimas eleições e todo o questionamento para essa própria eleição, que a gente está vendo nos Estados Unidos agora, uma pancada de gente está sendo censurada nas redes, entendeu? Perfis inteiros, eu sigo perfis sobre algumas teorias não tão dentro do prognóstico que as pessoas acham que é correto, até para entender os dois lados, sigo muito perfil mais, enfim, fora da caixa, como dito, teorias da conspiração, e todos eles foram cancelados e deletados essa última semana, entendeu? Então, assim, a gente saiu de uma eleição de 2016, onde fizeram a festa através da Cambridge Analytica, e agora estão censurando absolutamente tudo, né? Então, em tempos onde a gente não consegue ter um caminho do meio, eu acho que a gente tem que olhar para si, sabe? Eu acho que a única vacina para você não ser dominado pelo algoritmo desse jeito, ou alguém vir e censurar para que você não seja influenciado, é você se autoconhecer, sabe, Léo? Cada vez mais que eu vou chegando próximo desse processo algorítmico, tecnológico, e a gente ser dominado, influenciado, como se fôssemos criancinhas de 5 anos de idade, e o pai tem que tirar da frente do computador porque a gente não é capaz de gerenciar isso, mas eu vejo a necessidade da gente se autoconhecer. Eu acho que esse é o grande ponto de tudo que eu faço hoje em dia, sabe? Eu trago todos esses universos de pesquisa tecnológica para, no final, falar: vamos trabalhar o autoconhecimento, porque a gente vai precisar de humanos diferenciados para esse monte de tecnologia que está chegando. Então, quer dizer, o antídoto, né, para o vício de uma tela, ou, né, de fake news, ou de qualquer outra coisa, né, é olhar para si em primeiro lugar. Né? E aí fecha esse círculo todo do propósito até do Voicers, né, que acho que é olhar esses dois lados e falar, não, mas vamos desenvolver o ser humano. E quando você fala de empresa, vamos desenvolver a pessoa, né, para daí a tecnologia, para daí o jockey que está conduzindo o cavalo, que é a tecnologia, estar preparado. De certa forma, talvez seja isso. É isso. É muito isso, sabe? E daí, se a gente fala, né, de um outro tema, por exemplo, que aí está totalmente derivado disso, né, quando a gente fala de privacidade, segurança da informação, né, que aí, quando a gente fala de, por exemplo, uma LGPD, ele é simplesmente uma conformidade, né, ele é uma lei, uma regra, né, mas ele não fala de comportamento, não é? E você trabalhou com cibersegurança e tudo mais, né? Qual é a sua visão sobre isso? Também ele recai sobre a questão do ser humano ou sobre essa questão de tudo é tão novo que a gente está começando a criar as leis novas para esse novo mundo agora? Eu acho que você traz uma boa linha
de visão, sabe? Eu brinquei, é quase como o Novo Testamento e o Velho Testamento, manja. O Velho Testamento tinha lá não sei quantos mandamentos, não matar, não roubar, enfim, não pegar nada que seja do amiguinho, aquela coisa toda do punitivo, né? Tem muitos códigos de punição. E aí o Novo Testamento vem lá e a figura crística vem dizer assim, olha, amar o próximo como a si mesmo e vai dar tudo certo, entendeu? Então você reduz, né, depois de muita lei, aquilo que você realmente precisa inserir de hábito dentro das pessoas, né? Se você quiser trazer para uma situação mais mundana, é o tal a situação lá das multas que o Maluf introduziu para que a gente aprendesse a usar cinto, entendeu? De segurança. Dá igual. Uma vez que você aprende através do código de conduta, você vai criar hábitos para que aquilo se torne parte de quem você é. Então, respondendo a sua pergunta, eu digo assim, é necessário todas essas leis, porque a gente tem um modelo de negócios de verdade. Aquilo que é demonstrado no dilema das redes é real. Está lá todos os presidentes das grandes empresas falando que faziam e fazem isso. São eles que falam. Ponto. Isso não, eu não questiono que isso seja verdade ou não. Isso é real. Só que ele vem de um modelo de negócio perverso, né, que acaba não tendo outra forma de monetizar que não esse tipo de forma. A reflexão a LGPD chega para cuidar da gente, né, nesse sentido de os dados são nós precisamos ter essa consciência que os dados são os novos petróleos, cada pessoa andante é um posto de petróleo. E você tem que saber que o petróleo é seu, né, e não das empresas que estão minerando esse petróleo. Eu acho que o fato da gente ter essas novas leis vai fazer a gente se acostumar em massa com essa ideia. Talvez você tenha essa consciência, talvez eu tenha essa consciência, mas todo mundo não tem essa consciência de que os dados são nossos. E que o fato de a gente poder negociar os dados em mercados futuros, ok, mas deixa que eu saiba o que está acontecendo com os meus dados. Eu tomo a decisão. Eu não acho que eu não vou não dar os meus dados para que a melhor forma de compra chegue a mim, até as minhas melhores formas de viagem, ou qualquer tipo de perfil de relacionamento. Não importa. Eu vou provavelmente fazer esse tipo de trade, de negociação. O fato eu preciso estar consciente disso. E eu não acho que todas as pessoas estão conscientes hoje, entendeu? Então, a lei vem para ajudar a gente a trazer consciência, a educar em massa. A partir daí, eu levanto alguns questionamentos, sabe? Poxa, já faz 10 anos que plataformas como o Facebook estão entre nós. E ele ainda monetiza em massa através de modelos tão antigos quanto vender anúncio, né? Será que essa é a única forma que pessoas tão talentosas, né, que eles contratam, encontraram de monetizar? Ou é assim mesmo porque talvez exista outro tipo de coisa por trás que a gente não sabe? Porque me incomoda saber que faz 10 anos que existe um Facebook e eles não fizeram nada para monetizar. Sei lá, pegar toda a minha linha do tempo e me dar uma curadoria melhor. Porque se eu quiser ver como é que foi meu ano de 2013, eu não tenho como chegar nele direito, entendeu? Por que não tem um serviço ali que eu pague para saber quais foram os meus melhores momentos naquele ano, revisitar coisas? Por que não tem um serviço que eu pague mensal, como de repente o Spotify, e eu não receba propaganda? Por quê? Entendeu? Eu questiono se é só o modelo que ficou viciado, ou se tem algo a mais por trás que a gente não sabe ainda e, de repente, vai aparecer nos próximos anos. Exato, eu concordo com você, porque se a gente vê até um próprio YouTube, quando tem um YouTube Premium, que eu posso pagar para não ter anúncio, né? Já era para esse modelo ter sido testado no Facebook ou qualquer outra rede social, né? Então, eu pagaria um subscription para ter um serviço melhor, para ter curadoria, para ter controle, não é? Para não ser impactado, né, por anúncio segmentado. E você trabalhou muito com marketing em tecnologia, e você sabe muito bem, profundamente, que isso é muito simples, né? E é um modelo muito óbvio, né, de ser implementado, e não foi. Mas eu acho que você está certo. Eu acho que o que vem pela frente, que a gente vai descobrir. Né? Essa é uma reflexão bem legal. Bem legal. E daí, quando você estava falando, né, sobre essa questão do poder de decisão estar conosco, né, da gente ter consciência, a gente está caminhando nesse nosso papo, né, de uma coisa mais tecnológica, transacional e tudo mais, para uma coisa mais de consciência. Por que eu estou querendo dizer isso? Né? Por exemplo, inteligência artificial. Você trabalhou com algumas coisas ligadas ao Watson, né? Qual é o seu take sobre a inteligência artificial? A inteligência artificial, ele é basicamente algoritmos
funcionando sobre poder de processamento muito grande, gerando, né, essa inteligência, né, como a gente vê, exponencial e crescendo, e sendo cada vez mais aplicada, ou você vê isso tendo um papel de consciência também, de reflexão? Boa. É a pergunta de $1 milhão e o Harari fez 3 bíblias para tentar responder isso, né? Exato, exato. Eu discordava um pouco das coisas que o Harari falava ali no texto. Ele traz também uma situação bastante distópica em muitos pontos. Mas o fato é que ele trazia algo interessante. Acho que um dos últimos capítulos do Homo Deus, ele fala sobre o mar da consciência, né? E até hoje a gente não conseguiu desbravar tudo isso. Eu fiz várias visitas a centros de neurociência, né, o pessoal lá do Nicoleles, e falar um pouco com o coordenador do instituto dele. Para quem não conhece o Nicoleles, aquele que fez o exoesqueleto, né? E todas as experiências que eles estavam fazendo já aqui com ratinhos, que é colocar um chip, esse parecido com o Neuralink que o Elon Musk está fazendo, né? Coloca o chip ali, desvenda os pulsos eletrônicos do cérebro do ratinho. Ele é ensinado a fazer algumas coisas, um ratinho aqui no Nordeste, no laboratório do Nicoleles, conectado com os laboratórios na Califórnia, que tem a ver com laboratórios parecidos com o do Neuralink, um outro ratinho, os dois conectados com esse sensor, ambos os cérebros em nuvem. A hora que eu termino o treinamento de um ratinho, eu passo a atividade cerebral dele de cognição subir para a nuvem, passa automaticamente para o ratinho na Califórnia, e o ratinho instantaneamente sabe fazer a mesma coisa que o ratinho aqui do Brasil aprendeu ao longo dos tempos aqui, né, de desenvolvimento. Instantaneamente. É quase igual aquela cena do Matrix que I know Kung Fu, manja? Eu sei. E você faz o download do skill. Então, assim, isso não é ficção. Eles estão fazendo com ratos, entendeu? Então, quando a gente coloca esse pressuposto, o que a mídia, que vive no meio dessas pessoas, desses laboratórios, dessas pesquisas, o que hoje eu falo para quem chega perto de mim? Eu tenho um chip na mão, tá? Então, qualquer tecnologia biotech, ou seja, tecnologia de corpo, que vai te dar biofeedbacks ou qualquer tipo de potencial no seu ecossistema do corpo, ok, do pescoço para baixo, tá? Do pescoço para cima, essa coisa de botar chip no meio da cabeça, no meio do cérebro, onde a neurociência ainda está engatinhando na capacidade do que a gente realmente consegue fazer, o que é esse cérebro, o que é essa atividade cerebral de consciência. Eu já não coloco. Eles têm um bracelete que também vai ajudar a gente a transmitir pensamento. Bota o bracelete, mas não bota o chip no meio da cabeça. Se você não sabe direito ainda, a gente como humanidade não sabe o que é consciência, tá? Então a consciência, do ponto de vista de inteligência artificial, eu acho que ela vai ser capaz de reproduzir tudo aquilo que a gente faz com inteligência superficial. A humanidade ainda, todos os nossos afazeres diários, tem muito de superficialidade. Eu acho que a gente ainda é muito usado como máquina, a gente foi usado historicamente como máquina, né, uns dos outros. Agora a gente está começando a migrar com uma certa parte da população massiva para essa parte intelectual, mas ainda assim muita coisa repetitiva. Isso tudo a inteligência artificial vai fazer bem e melhor em pouco tempo. Mas eu não acho que a gente vai competir com ela nesses pontos. A gente vai começar a entender que ser humano e consciência e expansão de humanidade é outra coisa, Léo. E eu acho que toda essa parte de metafísica, que eu brinco que a quantidade de aplicativos que apareceram de 2012 para cá é a quantidade de terapias alternativas que também apareceram, entendeu? Tinha uns 3 aplicativos antes de 2012 e tinha umas 3 terapias. Hoje tem coisas do arco da velha, mas não é à toa. Eu acho que nada como pesquisadora, tudo que é padrão repetido, eu tenho que prestar atenção, né? E eu vejo o ser humano tendo hábitos diferentes alimentares, pessoais, emocionais, energéticos, fazendo escolhas mais nobres, entendeu? Eu acho que daí vai nascer a nossa capacidade de não ser substituído por uma inteligência artificial. Mas o fato é que a gente ainda é superficial demais. Deixa eu perguntar uma coisa. Você assistiu Westworld? Sim, até a segunda temporada. Tá, serve para mim. Então, para a reflexão que eu quero fazer. Qual que é a tua... E isso não está em pauta, tá? Mas está ligado ao tema que a gente está discutindo. Qual a tua interpretação dos experimentos que eles estão fazendo, né, com os robôs, né, do parque, por exemplo? Qual que é a sua interpretação? E eu quero falar a minha depois. Tá bom. É maravilhoso.
Primeiro, eu acho que, de novo, a gente coloca o ser humano ali. Ele precisa de um parque, para quem não assistiu rapidamente, é um parque todo imersivo, com inteligência artificial super potente, que ela é toda biomimetizada, ou seja, você não sabe a diferença de uma máquina para um humano, a não ser que te contem que é uma máquina, ou que faça ele travar em certo momento, você sabe que é uma máquina. As máquinas que são os hosts. Eu até esqueci a semântica no É maravilhoso. Assim, é um dos enfim, dos roteiros mais brilhantes que eu já vi na vida. E quando você tem repertório, de tecnologia, inteligência, você sorve mais ainda daquele conteúdo. Exato. Só que o que mais me deixa assustada é que aquele parque ele serve de uma diversão violenta, né? De repente, na humanidade, é aquele executivo super filantropo, que é super bonzinho, né? O marido ideal, o pai ideal, não sei o que lá, ideal. E aí ele vai para o parque e faz miséria, mata todo mundo, estupra todo mundo. É uma potência de violência muito grande. Então, de novo, a gente só consegue fazer um exercício de uma expansão tão grande de máquinas e a gente não consegue fazer exercício de expansão de humanidade. Então, a minha leitura é, se você continuar pensando dessa forma, talvez a gente esteja num Westworld dentro do Facebook. Por que eles não cobram nada da gente, entendeu? Porque eles estão realmente buscando... É aí que eu quero chegar. Por outro lado, quanto mais expandido você está como humano, mais o algoritmo não vai saber o todo que você é. O que eu faço hoje através das mídias sociais não é nem 10% do que eu realmente sou, entendeu? Então, assim, existe esse lado que eles estão mapeando, sim, eu acho, que é com a perversidade do Westworld, a gente vai saber nos próximos anos, que em algum momento isso vai vir à tona, mas o fato eu chamo a atenção, tanto lá quanto aqui, com a violência que as pessoas ainda precisam exercitar de si. Então, o lance não é você criar espaços onde você possa ser violento de forma segura. O lance é você não precisar mais ter a necessidade da violência, ou dessas coisas que te descontrolam, entendeu? E aí você inverte a lógica do algoritmo e das máquinas de controle. Eu vou te falar qual que é a minha interpretação. Então, sempre que eu assisti Westworld, para mim, conectou com muita coisa do tipo... Tem coisa não óbvia, que o óbvio é, o ser humano, quando exposto a essas tecnologias exponenciais, ele tem trazido à tona o seu lado pior, não é? O seu lado violento, o seu lado animal, fora de controle, né? Que é o que a gente vê no parque, não é? E quando a gente vê o ser humano exposto às tecnologias de rede social, né, de todo mundo conectado, é a mesma coisa, está trazendo para fora, né, a polarização, né, o separatismo, né, a violência e por aí vai. Então aí tem essa similaridade da conexão do ser humano com a tecnologia, está trazendo o lado pior da gente. Isso é um ponto. E quando você vê os hosts, para mim a analogia do host, que são os androides, que com inteligência artificial, é a analogia de nós, seres humanos. A nossa tentativa de escapar da mecanicidade é a busca da consciência e da iluminação. E o que eles estão buscando lá? Os hosts estão buscando iluminação. Eles estão buscando transcender o lado mecânico deles, do cérebro esquerdo e direito conversando dentro de si, que somos nós, é o nosso hemisfério, um lado conversando com o outro, e isso nos dá a ilusão da consciência, e eu não sei se a gente é consciente ou se os impulsos elétricos do nosso cérebro fazem a gente pensar que a gente é consciente. Então, eu me vi no host, na verdade. E quando você vê o Ford, naquele episódio, mostrando a tela de Michelangelo, que Deus está lá, né, tocando no ser humano lá embaixo, e ele fala, você sabe a interpretação desse quadro? Na verdade, olha bem. E daí eu fui procurar no Google para ver se é verdade e se não foi manipulado, né, no seriado. E ele falou, olha, Deus está dentro de um cérebro nessa pintura, e ninguém pegou isso. Né? Então, será que a espiritualidade é uma criação do nosso cérebro para buscar esse significado maior, para a gente transcender a essa nossa mecanicidade? Então, isso tudo, para quem já teve algum tipo de busca, né, por consciência, né, por meditação, fui para a Índia e por aí vai, isso tudo para mim conectou, entendeu? Então, ele transcende muito mais do que o visível. Então, não é que, não, são robôs que pode ser o futuro da humanidade. Não, somos nós. Né? Léo, brilhante. E se eu pudesse colocar uma provocação, e acho que dá uma nova talk, assim, a gente está, acho que no finalzinho já disso, daria mais uma hora de fala. O ser humano ele tende a acreditar que tudo que se faz precisa ser medido por aquilo que se vê, né? A gente ainda é muito drivado
por só esse sensorial, corpóreo, matéria, né? E quando eu olho e faço as pesquisas dos antigos povos, etc. e tal, e toda a conexão energética, o invisível, toda essa parte astronômica, astrológica, ele tem muito essa conexão com o universo, com as estrelas. E aí tem um lugar em Nova York que eu adoro ir, eu falo que eu vou à missa, né? Que é dentro do Museu de História Natural, tem uma atração que eles chamam Dark Matter, Dark Universe. E são 30 minutos de fotos de alta resolução do Hubble, num 360 maravilhoso, e eles falam muito sobre a matéria escura e a energia escura. Primeira vez que eu entrei lá, e eu fiquei sabendo que 95%, mais de 95% do universo do Hubble conseguiu capturar, e é infinito, tá? Com todos aqueles milhões, bilhões de universos de estrelas, de sóis, de tudo aquilo, representa menos de 5%. Que mais de 95% é matéria e energia escura. E aí, quando você vai para o micro, né, que é o nosso DNA, mais de 97% eles chamam de junk DNA, ou seja, um DNA que é lixo. Não tem função, né? Enfim. E aí a gente vai lá para o micro da parte quântica e tem lá a matéria representa 0,0001%, 99,99% é vácuo e a gente acha que é vazio. Então, da nossa pequenez, da nossa ciência, que tem muito pouca consciência, eu acho que ainda hoje, a gente acha que o macromundo é escuro, o micromundo é vazio, e o nosso mundo interno, que são os nossos códigos de dados potentes, é lixo. É a maior parte. Qualquer coisa que começa com 90%, a gente chamar dessas coisas de escuro, vazio e lixo, no mínimo a gente vai precisar melhorar a nossa ciência, aproximando com o invisível. Se é religião, se é espiritualidade, eu não me importo. Eu acho que semântica. Tem que esquecer que a semântica polariza. Vai ter que aprender a olhar para o invisível e falar, cara, tem muita chave de resposta aqui. A hora que um computador quântico de uma IBM, de uma Microsoft, ele vai fazer uma computação no nível subatômico, que é tão potente, que vai pegar, talvez, contas de 10 mil anos e fazer em 2 segundos, utilizando esse subatômico do quântico, desculpa, a gente vai abrir com as máquinas um universo tão novo, que talvez a gente vá se assustar com o mundo que nós vamos deixar quando morrer, entendeu? Porque vai ser uma coisa tão potente que fica muito ausente da nossa capacidade de imaginar hoje em dia. Por isso que o chamado agora é se dê a oportunidade de se autoconhecer e de experimentar o invisível. Seja qual for a sua ferramenta. Tem gente que dança, tem gente que medita, tem gente que corre, tem gente que come melhor, tem gente que, não sei, faz amor. O fato é que você tem que aprender a lidar com o invisível e não responder tudo só pela matéria. Do contrário, as máquinas vão fazer infinitamente melhor. Nossa, perfeito. Eu não sei, eu acho que parece terapia, tem que parar naquele ponto alto, assim, sabe? Aí tá vendo todo mundo se manifestando aqui, todo mundo tava quietinho, né? 166 pessoas ao vivo aqui, tava todo mundo quietinho, até o momento que a gente veio para o invisível e para a espiritualidade convergindo com tudo, né? Fantástico isso. Lígia, para a gente ir para os nossos, porque a live só pode durar 1 hora, senão o Instagram nos derruba, né? Ó, a Helene, a Palu tá aí. A gente tem nossos últimos 8 minutos. Eu queria que você falasse aí quais são os projetos que estão, fora o Baby, quais são os projetos que tem pela frente, e depois a gente vai fazer o bate-bola rápido das perguntas e dicas, e depois a gente vai para o fechamento. Tá bom. Bom, a gente está aqui numa potência muito grande. Eu venho trabalhando muito pelo fluxo, sabe, Léo, os últimos 1 ano e meio. Desde que eu vivo do Voicers hoje em dia, eu permito que o mercado e as pessoas que cheguem até mim comecem a dizer para onde vai ser a próxima ronda do Voicers. Então, essa pandemia eu respondi muito digitalmente, eu criei cursos digitais, essa coisa toda que eu não estava digital. E hoje tem muito material e está tudo gravado, enfim, está à disposição das pessoas. Mas eu tenho um chamado muito grande das empresas, das pessoas, de ajudar. Não é só dizer, eu já entendi que eu preciso migrar para as novas economias, eu já entendi que eu preciso encontrar esse reset, né, da minha melhor versão. A gente trabalha com o termo reset, assim como o Financial Times trabalha, assim como o Fórum Econômico Mundial está pedindo reset, enfim. Me ajuda agora a fazer um framework para isso. Então, eu venho trabalhando bastante. O primeiro projeto chegou aqui com o Sebrae. A gente vem trabalhando com inteligência artificial, com todas as metodologias para mapear onde as pessoas estão, né, no seu processo de migração para essas novas economias, para essa soft economy que é feita de soft people.
Então, onde você está, onde está o seu time, a sua empresa, enfim, a sua organização, e a gente fazer um framework de experiências para que as pessoas possam ter repertório. Então, se eu tenho que migrar da economia criativa para a economia de acesso, o que eu tenho que experimentar como pessoa para poder ter repertório suficiente para fazer isso na minha empresa, sabe? Se eu vou ter que chegar numa economia mais sutil, o que em mim eu ainda não consegui enxergar para ser mais sutil? E são 4 áreas: infraestrutura, finanças, conhecimento e relações. Então, a gente faz uma série de movimentos para que as pessoas possam experienciar e fazer algumas das suas migrações para esses novos paradigmas. Então, eu acho que esse é o próximo grande movimento do Voicers aqui. Muito bom, Lígia, parabéns. O Pierre também deu uma aparecida aqui. Essa guitarra aqui atrás aqui é por inveja a ele, que eu vejo ele sempre com a banda dele tocando e tudo mais. Então, eu vou colocar aqui no cenário de hoje, só para falar que eu estou voltando a tocar também. Boa! Então, Lígia, vamos para as perguntas e respostas rápidas, né? Queria que você falasse um hábito ou rotina que funciona para você e que te ajuda no dia a dia. Bom, desde que Belly nasceu, não tem rotina, né? A não ser de 4 em 4 horas eu tenho que preparar o TT dela. Mas eu acho que isso vai passar e eu vou poder voltar a uma certa rotina. Eu tinha um hábito, que era todo dia de manhã acordar e respirar com consciência. As pessoas chamam de meditação, mas é mais simples que isso, não é todo dia que eu estou apta a meditar. Eu chegava, eu gosto muito de óleos essenciais, quem me conhece sabe que eu mexo com alguns óleos essenciais, então eu pegava um óleo essencial e respirava 3 a 6 vezes com consciência. E a partir daí, se eu sentisse vontade de escutar um mantra, uma música, dançar ou fazer um alongamento, uma yoga, eu fazia, mas o hábito mesmo era acordar todo dia e poder respirar com consciência. Se a gente puder fazer isso, são downloads importantes que vêm depois de respirações conscientes. Pelo menos comigo era assim. É o autoconhecimento sem agenda fixa, né? Deixa o flow, né, te guiar, né? Esse aqui é uma pergunta que eu não tinha nos últimos episódios, mas eu coloquei para você. Quais os 3 apps que você mais usa? Boa! Tirando os óbvios do Instagram, que eu trabalho muito, o WhatsApp também, eu pensei num terceiro, não pelo nível de uso, sabe? Mas porque me ajuda pra caramba. Eu sou uma pessoa que adora viajar e eu tô morrendo de saudade de viajar. Acho que esse é o primeiro ano em 15 anos que eu não saio do país e que eu não saio nem da minha casa direito. Eu tô morrendo de vontade de pegar uns aviões. E eu tenho um que se chama Octopus. Com O-K, Toplus. É onde todos os meus tipos de fidelidade estão, até o meu CPF com nota fiscal paulista, manja, é um dashboard que aparece todos os meus pontos, tudo aquilo que eu tenho em todas as fidelidades, e basicamente eu consigo dali comprar passagem, seja por pontos ou por dinheiro, ou produtos por pontos ou por dinheiro. Eu acho que é um aplicativo que eu achei que seria útil para as pessoas. Tem um hábito, né? Não sei se você conhece o Tim Ferriss, né? O escritor, né? E blogueiro. Ele fez o 4-Hour Workweek. Ele falou: você tem que, quando você planeja, você quer planejar felicidade, planeja uma viagem futura. Que aí você vai viver o processo do planejamento, vai ser seu momento feliz. Então essa dashboard deve ser aquela coisa que você olha e você já projeta felicidade só de olhar os números, não é? É isso, sou eu. Um livro que você recomenda? Eu me inspiro muito em um livro que, enfim, Soft Economy não é um termo meu, então eu vou dar esse livro como referência, que é do Amit Goswami. Ele é um físico quântico, um senhorzinho maravilhoso, ele vive no Brasil. Sim. Ele está no What the Blip do We Know, lá atrás. Exato, What the Blip, é isso realmente. E ele traz, dele o Hard Economy. Depois, o que eu fiz com esse termo acaba sendo bem proprietário, mas a inspiração é dele, então chama a Economia da Consciência. E para quem gosta de coisas diferentes e gosta de coisas mais metafísicas, eu estou resgatando um livro que eu li 20 anos atrás, em 1998, mais de 20 anos atrás, que é Profecia Celestina. Ele fala do flow, ele fala de coincidências que não são coincidências e dessa leitura do indivíduo. Tem um filme, se vocês quiserem jogar no YouTube, chama Profecia Celestina, tem lá o filme, mas o livro é muito mais legal. Nica perguntou qual app, depois eu coloco na legenda, ou se eu não colocar, manda direct ou comenta que vai ficar salvo. A Palu já fez o papel aí de personal assistant aqui da live. Um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar?
Eu vou colocar um podcast que a gente fez nessa quarentena via Voice, junto com o meu amigo Gustavo Tanaka, que a gente trouxe um novo olhar sobre diversos temas, sabe? Foi o lugar mais sem filtro, assim, mais nua que eu poderia estar, onde eu misturo toda essa parte de tecnologia, inovação, com a parte de espiritualidade, de material, de energia. E a gente fez um novo olhar sobre masculino e feminino, sobre tecnologia, sobre medicina, sobre finanças, sobre... Enfim, tem novos olhares imensos aí. É só buscar via Instagram do Voices que vocês vão encontrar lá, toda lá no link da bio. Legal. A gente tem 1 minuto, vai cair a live. Uma frase e depois a gente encerra. Conheça-te a ti mesmo, senão o algoritmo vai. E é do Harari, entendeu? Eu fiz as pazes com ele quando ele soltou essa frase. Eu acho que essa é a grande chamada. Lígia, palavra final. Como você quer se despedir nesses segundos finais? Busca a sua verdade. Eu acho que esse é o meu grande ensinamento, é o meu grande aprendizado do ano. Viver as verdades minha e dos outros. Porque viver a sua é até fácil. Viver a dos outros é um desafio. Lígia, olha, eu queria te agradecer. Foi um imenso prazer. Quanto assunto legal, né? Maravilhoso. É legal quando os repertórios começam a cruzar e daí vira essa reflexão para você co-criar alguma coisa durante a live, né? Sobre as coisas que a gente entende e como que a gente pode gerar conhecimento junto. Então foi um prazer. Vai ser um prazer depois a gente fazer uma segunda rodada em determinado momento. Queria agradecer a presença de todo mundo. Tá todo mundo aí super animado aí nos comentários. Lígia, obrigado. Semana que vem a gente volta no episódio 16 do Talks. E, pessoal, até a semana que vem, Lígia. Um beijo. Parabéns. É uma honra. Tchau, tchau. Tchau, tchau.